Você já pensou em se tornar um consultor de RH? Seja para atuar como autônomo, dono do seu próprio negócio, seja para ser um funcionário de uma empresa de consultoria, prestar serviço pelo Sebrae, ou até mesmo para ser melhor remunerado na empresa que já trabalha. Será que você já pensou nisso? Pois é, quem sabe se agora não vai ser a sua oportunidade. Eu vou apresentar para você, no episódio de hoje, como ser um consultor. Eu sou Ilka Miranda, sou administradora, já atuo na consultoria na área de gestão estratégica de pessoas há mais de 10 anos e eu trago para você algumas informações que poderão ajudar você a tirar algumas dúvidas, né? Já que você já deve ter alguma expertise na área e fica com aquela pulguinha atrás da orelha, será que daria certo para mim? Então vamos lá, que eu quero apresentar para você. Quero começar aqui falando sobre o que faz o consultor de RH, né? Não sei se você já teve o prazer de contratar um consultor nessa área para atuar na empresa. Provavelmente você é funcionário de alguma empresa, né? Imagino que sim. Então, o que um consultor geralmente vai fazer quando é contratado para prestar algum serviço numa empresa? Ou ele vai para resolver um problema que já existe lá, ou ele vai para gerar uma solução que aquela empresa não teve dentro das competências dela, né? A capacidade de encontrar a solução sozinha. Então, geralmente o gestor vai no mercado, ou ele vai contratar uma empresa terceirizada, ou ele vai no Sebrae, ou seja, ele vai procurar aquela pessoa que passa mais credibilidade para ele e que demonstra ter algum conhecimento naquilo que é o ponto que ele quer trabalhar. Então é assim que funciona, ou para resolver um problema, ou para ampliar uma solução na empresa. E o que acontece? A primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui pontuado é o que não é RH, tá? O que o consultor de RH não faz. Ele até pode fazer, mas que não é o papel dele, tá bom? Então, pelo menos eu não vou tratar desses pontos aqui, tá? Nesse canal. O que o consultor de RH não faz? Ele não trabalha o setor pessoal. O que é o setor pessoal? É a parte de controles da equipe, que está mais relacionada à contabilidade, que é a contratação documental, né? Os documentos que são necessários, a assinar a carteira, a parte de contra-cheques, os softwares que são utilizados para a prestação de contas ao governo, as informações que vão para enviar, para transmitir a RAIS, né? Todas as informações que têm a ver com a parte contábil, eu não vou abordar aqui nesse canal. O que eu vou abordar? Eu vou abordar as áreas que eu tenho sido demandada para atuar como consultora, ok? Que são áreas mais voltadas, né? Se o setor pessoal é uma área mais operacional, que tem a ver muito mais com a legislação trabalhista do que com a estratégia do negócio, a gestão de pessoas, o RH, tem mais a ver com a gestão, né? Com a estratégia, com o desenvolvimento das pessoas, com estruturar o negócio, identificar que perfis de pessoas são ideais para gerar aquelas soluções, desenvolver as habilidades dessas pessoas para que elas entreguem um bom resultado. O que mais? Reter os talentos, implantar indicadores de resultados de pessoas. Então, perceba que existe essa diferenciação aí, tá bom? Para que a gente não confunda tomé com bebê, né? Assim, não confundir o setor operacional com o setor estratégico. Então, nós vamos mais para uma linha estratégica. Por que eu vou para a linha estratégica, né? Porque essa linha estratégica é uma linha que remunera melhor, tá bom? Então, por isso que nós vamos para esta linha estratégica, ok? Então, hoje você vai ter a oportunidade, dentro desses pontos que eu vou abordar, de tomar uma decisão importante na sua vida, né? Para mim foi uma decisão muito importante. Quando eu era funcionária, eu era gerente numa empresa e eu tive que tomar uma decisão, porque no meu caso,
A minha jornada foi bem interessante. Eu comecei como funcionária gerente, né? E um gerente numa empresa de pequeno porte, ele faz um pouco de tudo. Então eu era responsável pela parte de controles de pessoas e pela parte do RH. E também na parte de produção, né? Financeiro também. Mais focada ali nas pessoas para gerar os resultados. E aí o que aconteceu? Eu, em determinadas situações que eu não conseguia resolver, né? Não tinha as respostas, eu contratava, né, autorizada pelo gestor da empresa, contratava algumas consultorias. E aí essas consultorias vinham e elas começavam a atender a empresa resolvendo os problemas. E eu comecei a pensar assim, gente, um consultor vem de fora, nem conhece a empresa a fundo, e ele vem aqui, aplica essas ferramentas e consegue resolver o problema. Que bacana, né? Que coisa legal. Aí comecei a observar, ó, liguei o meu radar e comecei a pensar o seguinte, eu vou documentar tudo que esse pessoal está fazendo aqui, porque eu quero saber, depois que eles saírem, né, eu quero ter a capacidade de implantar o que eles estão fazendo na empresa. E com isso, eu fui fazendo duas coisas. Eu fui juntando o meu conteúdo, né, um material que eu chamo de arsenal aí, né, eu fui juntando esse material e, por outro lado, fui praticando aquelas ações. Então, o consultor vinha, implantava e eu ia mantendo aquilo funcionando. Isso foi muito importante para mim, porque eu não ficava só na teoria e ficava com tudo documentado, todos os formulários, né? Adaptava com a logomarca da empresa e tal. Então, perceba que esse foi o meu caminho. Qual tem sido o seu caminho na empresa, né? Então, como é que você está se preparando para atuar como consultor? Será que você já está dando algum passo? Eu vou te dizer que eu passei alguns momentos, né? Eu nunca pensei, assim, em trabalhar, em montar o meu próprio negócio. Na época que eu trabalhava, eu só achava aquilo bacana, né? Admirava muito o trabalho daqueles consultores e fui juntando ali os materiais mais para fazer um trabalho de qualidade, agregar valor. Mas um belo dia, o que aconteceu? Apareceu uma oportunidade para eu ser professora substituta na UFRN. E aí apareceu esse concurso, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, como eu vou encontrar tempo, primeiro, para estudar e planejar as aulas, né? E segundo, para dar aula, trabalhar, estudar e dar conta da minha vida, né? Mas eu topei o desafio. Fui lá, fui ministrar a aula. E eu lembro, né, que um caso bem interessante, porque essa foi o meu primeiro passo naquele sentido de eu quero complementar a minha renda. Eu acho que passa pela cabeça de todo funcionário ter um complemento de renda, né? Então, ser consultor, ele viabiliza isso para você, né? E para mim, naquela época, ser professora viabilizou essa renda extra. E aí eu fui, né? Fiz o concurso, fui para a universidade. Eu lembro que na época eu tinha uma moto e eu andava naquela motinha, né? Uma bizinha, não, quer dizer, bis não, uma Trax. Imagina aí, né? Aí uma bis ainda vai. Agora Trax, meu Deus. Não, nada contra Trax, tá? Por favor, mas assim, eu tinha uma Trax na época, né? E eu chegava lá na universidade como professora dos alunos de administração e ali eu ensinava gerentes de Banco do Brasil, eu ensinava tantas pessoas que já estavam posicionadas no mercado e tipo, minhas aulas eram boas, consideradas boas, né? Os alunos gostavam muito, interagiam, mas eu andava numa Trax, né? E eu lembro claramente que chegou um momento, e aquilo me marcou muito, né? Que um aluno chegou para mim e disse assim, Ilka, é o seguinte, eu fico olhando assim, eu olho para mim, que trabalho com marketing multinível, não estudei muito, mas me considero bem sucedido, e fico olhando para você, professora de nível superior, você anda numa Trax e eu ando num carro, acho que era um Corolla, alguma coisa assim, um carro bem caro, né? E eu olhei assim e só fiz balançar a cabeça e fiquei pensando, meu Deus, né? Jamais o meu conhecimento ele pode ser desmerecido porque hoje eu ando numa Trax. Um dia eu posso andar num carro,
vai depender de mim. Né? Aquilo me marcou muito, porque será que valia a pena todo aquele meu esforço, né? Passar o dia todinho trabalhando lá na fábrica e estudar no horário do almoço, à noite correr para a universidade para ministrar aula e chegar em casa e já planejar a aula do dia seguinte, porque no outro dia eu já tinha que ir logo cedo estar na fábrica. Gente, foi assim, sabe? Desafiador, tem que querer muito transformar a realidade para estar disposto a fazer isso. Final de semana corrigir prova, fazer trabalho, tá bom, ufa. Passou a fase de professor. Por que foi importante na minha jornada como consultora? Porque lá na faculdade eu tive a oportunidade de... Eu já tinha estudado administração e eu fui ensinar num curso de administração. Eu fui ensinar o quê? Recursos humanos, né? Ensinei várias disciplinas, mas recursos humanos 1 e 2 foi uma das que eu ministrei lá. E o que foi importante para mim? Então, para ser consultora, precisa ensinar, ser professora? Não. Mas precisa de uma coisa que eu aprendi lá. Precisa saber o caminho que deve ser percorrido naquela área. Quando eu fui montar as disciplinas para ministrar as aulas, eu percebi que existia um começo, meio e fim. Existia uma estrutura de RH e eu montei aquela estrutura e tive acesso de uma forma mais profunda, né? Porque agora eu não era mais aluna, agora era professora, então eu tinha que me aprofundar. Fui montar as aulas lá para ministrar para meus alunos. E eu tive acesso ao que eu vou passar para vocês hoje, que é o ecossistema do RH. Esse ecossistema eu adotei como é a Bíblia do RH, né? Que é o autor Chiavenato, ele é Dalberto Chiavenato, né? Ele é um guru do RH, né? E esses dias eu estava assistindo uma live dele, né? Num programa, num canal do YouTube da Solides, que também é uma referência de RH. Se você é da área de RH, deve estar seguindo lá, né? Esse perfil. E ele falava, né? O quanto que ele ainda é atualizado e tal. E ele já é de idade, né? Porque naquela época, eu não vou dizer quantos anos faz, mas se já estou há 10 anos atuando, né? Você já deve ter uma noção. Então, e aí eu consegui organizar minhas ideias para entender que existe um processo, né? Dentro dessa área. E eu vou trazer um pouquinho para você hoje, tá bom? Então, eu quis compartilhar um pouquinho essa parte com você, porque para você entender que é necessário, primeiro, para se tornar um consultor, né? Veja que eu não estou me aprofundando em nenhuma ferramenta, não. Por quê? Porque a ferramenta representa 30% do que é ser consultor. Ser consultor é uma decisão de abrir mão de uma carteira assinada para ser autônomo, para gerar seu próprio salário, para provocar o mercado, se posicionar no mercado para atrair as empresas certas. O que é ser consultor, né? Então, aqui nesse canal, eu não vou me aprofundar somente nos conteúdos de soluções de RH, mas eu vou me aprofundar nas experiências de montar um negócio como consultor, que eu acredito que esse é o conteúdo mais escasso, né, que a gente tem, porque eu mesma fui aprendendo, batendo com a cara na parede, tá? Então, aprendi. É interessante. Fui lá, né? Minha experiência de professora, na motinha, não tinha vergonha. Meu aluno chegou lá, me confrontou. Por que você anda no Trax? Tudo bem, ando na Trax. Um dia pode ser que eu ando no carro. Fui, bati aqui, né? Ó. Fui lá, continuei nas minhas aulas e beleza. Tudo bem. Lá, continuei minha vida. Trabalhando na fábrica, professora. A outra fase foi o quê, né? Nessa minha jornada, quando eu fui pro Sebrae. Credenciamento no Sebrae. Meu Deus, será que um dia eu tenho condições de prestar serviço pro Sebrae? Eu pensava muito isso. Meu sonho, era o auge, né? Tipo, você ser consultor reconhecido para ser aceito para prestar serviço pelo Sebrae é um sonho, é um reconhecimento muito grande na área. E eu fui logo pro Sebrae? Não, porque sem experiência, como é que você entra no Sebrae? Não entra, né? Então, qual foi o caminho que eu percorri? Fui fazer consultorias para microempresas.
e comecei a atuar. Então eu comecei, a minha próxima jornada era o quê? Primeiro, quando eu fui ser professora, né? Que eu ficava o dia inteiro trabalhando e à noite ministrando as aulas. E depois eu fui para outra fase, que era, eu trabalhava meio expediente, né? Convenci o meu patrão, na época, a ficar trabalhando meio expediente e ficar meio expediente com as consultorias. E foi muito massa, né? Primeiro foi meio expediente, depois eu ia 2 dias na semana, fazia consultoria, e os 3 dias eu trabalhava na fábrica. E a gente foi ajustando, né? Encontrando um jeito, até que eu que eu selecionei uma pessoa para ficar lá no meu lugar. E aí fui viver a minha vida como consultora. Mas eu acho interessante você também entender o seguinte: qual é a jornada que você vai escolher? Você vai querer atuar no Sebrae? Então você vai primeiro ter que prestar serviço para algumas empresas particulares para poder ter documentos comprovatórios que você fez consultorias, deu resultado, para poder você ir se credenciar no Sebrae, porque lá você tem que ter relatos de experiências, ok? Então, só para você entender os caminhos, pode ser trabalhar para melhorar a sua função na empresa, pode ser prestar serviço de consultoria a terceiros, né, a empresas terceiras, e pode ser se credenciar no Sebrae para prestar serviço lá. Então você vai ter essas 3 possibilidades de jornada aqui comigo, tá bom? Porque as 3 eu percorri, tá bom? Então, é interessante porque eu resisti muito antes de iniciar no RH. Porque assim, quando você vai fazer uma consultoria numa empresa pequena, quanto menor é a empresa, mais você vai ter que ter um conhecimento abrangente. Ou seja, menor vai ser o foco. E assim foi, né? Eu ia atuar nas empresas para resolver problemas financeiros. A empresa tinha problema de vendas, a empresa queria controlar o financeiro, aí me chamava. Quando eu chegava lá na empresa, eu encontrava problemas com a equipe. Aí eu ia trabalhar a equipe. Então, sempre a gente precisa ter a clareza de identificar qual é o problema real dessa empresa. Eu considero que o diferencial do modelo de consultoria que eu desenhei é a capacidade que eu apresento de identificar o problema real, né? Justamente por ter atuado em várias áreas, como administrador, né? O administrador é tipo o quê? Tipo clínico geral, né? Que você vai ali no hospital e diz assim, tô com febre. Aí aquele clínico geral examina você e diz assim, vamos procurar onde é que está a inflamação, onde é que dói? Dói aqui no ouvido. Então eu vou encaminhar você para um otorrino. Então, quem é o otorrino? É o especialista de uma área. Então, o RH, né, já é uma evolução do administrador. Eu me formei em administração e escolhi RH. Então, qual é o seu caso, né? Qual é a sua formação? Eu que eu não tenho formação, eu só tenho experiência. Posso ser consultor de RH? Pode, porque a experiência vai lhe ajudar. Agora, a formação vai abrir portas. Vai dificultar quando você chegar e dizer, não, eu tenho um ensino médio, vou ensinar você a montar um programa, um sistema de gestão estratégica de pessoas. Você vai dizer, com ensino médio? Né? Então, vai existir esse bloqueio. Não, mas eu sei como é, porque eu já fiz lá na empresa e tal. Então, vai ter realmente, você vai encontrar essa dificuldade. Vai precisar fazer pelo menos um curso técnico, tá bom? Então, existem formações que você pode fazer, não necessariamente uma faculdade. Você pode fazer um curso técnico, tecnólogo, tá certo? Então, tem muitos caminhos que você vai poder trilhar para ir se profissionalizando na área para ser melhor remunerado. Eu vou depois gravar um vídeo mostrando essas possibilidades, o que é que tem aqui no mercado, quais são as disciplinas, os pré-requisitos e para a gente tirar as dúvidas, certo? Mas vamos seguir aqui. Qual é a melhor forma de atuar no mercado, né? Eu vou dizer assim, tem a forma certa e tem a forma errada. Qual é a forma errada? É você querer ser consultor sem ter um método. Eu não sei, vou chegar lá, o que for perguntando eu vou procurar a solução. Não. Você precisa primeiro organizar um modelo de trabalho e chegar numa empresa
já sabendo possíveis problemas e possíveis soluções que você vai ter que resolver lá. Já imaginou você vender um projeto de consultoria, você chega lá e não sabe fazer? Né? Então, é importante você ter um projeto. E o que as pessoas geralmente fazem, que é o que eu não recomendo, é começar a atuar sem ter a experiência, não tem um projeto, não tem uma lista, um leque de soluções, não tem conhecimento sobre as realidades das empresas. Então, não recomendo que você comece entrando já na área sem ter essa segurança. Ilka, como é que eu vou adquirir segurança? Vou passar alguns atalhos para você adquirir segurança, que foram as atitudes que eu tomei, porque aquela história, né? Muita gente, quando eu estou entrevistando para uma vaga, né? Faço muito trabalho de recrutamento e seleção, faço projetos de consultoria específicos para recrutamento e solução, né? Que são mini consultorias. Aí os candidatos dizem assim: vocês só querem com experiência? Como eu vou ter experiência se ninguém me dá a oportunidade, né? Existe esse, quem nasceu primeiro aí. Mas existem formas de você adquirir a experiência sem você já se autotitular consultor. Primeiro você vai atuar, você junta alguns casos para depois você se apresentar no mercado como consultor. Então existe um caminho que você pode percorrer para que você transmita credibilidade. Porque senão as pessoas vão dizer assim: olha só, fulano agora fez um curso e tá agora já dizendo que é consultor. Não. O certo é assim, pronto, aqui no curso RH+, você vai passar em 3 meses e você vai concluir. Você vai estar com um projeto pronto para trabalhar como consultor. Agora, você vai ter que executar. Você vai ter que botar em prática, porque é a prática que vai lhe dar a legitimação para atuar, tá bom? Então, vamos combinar aí, para depois não estar passando vergonha, tá certo? Então, já vimos aí algumas coisas. Já vimos o que não é, né? Como não fazer, que é já dizer que é sem ser. Já vimos o que fazer, que é, primeiro, montar um projeto, né? Ter o seu método para você atender o mercado. Aqui, a vantagem que você vai ter aqui no canal RH+, é que você vai ter acesso a um método. E aí você vai ver um método pronto, que funciona, porque é o que eu uso há 10 anos, e você vai poder montar o seu próprio. Você vai pegar ferramentas que eu uso, que eu vou mostrar como eu usei, os resultados que tive, as dificuldades que eu tive também, e aí você vai dizer: essa daí eu vou usar. Essa daqui eu não vou usar não. Essa daqui eu entendi. Essa daqui não tem muito a ver comigo não e tal. E vai montando o seu arsenal, tá certo? Então, beleza. Passamos aqui dessa visão geral, né, da minha jornada, das experiências que eu tive, né? Acho que vai dar a você uma noçãozinha aí. Agora, eu quero falar sobre os 3 pilares que eu considero que faz parte de toda consultoria de RH, certo? Então, qual é a primeira? Todo consultor de RH, a primeira coisa que ele vai ter que fazer numa empresa, um diagnóstico. Ele tem que ter a capacidade de identificar o problema real da empresa. Porque às vezes o empresário diz que o problema é uma coisa, porque ele não tem experiência para identificar. Ele está lá vivendo o problema, está sofrendo as dores. Às vezes ele não passa o dia todo na empresa. Então isso tem que ser feito um diagnóstico. Depois que faz o diagnóstico, o consultor vai fazer o quê? A segunda etapa. Encontrar uma solução baseada em várias possibilidades. Para cada tipo de problema existem várias possibilidades. Essa solução, ela deverá ser encontrada possibilidades, eu vou até dizer, tá bom? Por quê? Porque para cada problema eu vou entregar pelo menos 3 possibilidades de soluções. Eu nunca vou entregar uma solução dizendo assim: é isso e pronto. Por quê? Porque quem decide é o empresário, não é o consultor. Eu já sofri muito com essa história. Eu tinha época que quando a pessoa apresentava um problema, eu dizia: já sei, é isso, isso, isso. Só que, tipo, é para tomar uma injeção Bezetacil. Aí a pessoa diz: não, eu quero AS infantil. Aí eu vou dizer o quê? Se ela quer tomar AS,
Ela tinha que tomar uma injeção, mas ela quer tomar a S. Com a injeção, ela ia ficar boa em quanto tempo? Tomando a S, ela vai ficar boa em quanto tempo? Mas é a escolha dela. Não sou eu que vou escolher, porque a empresa é do gestor, o problema é dele e a solução vai ser na medida que ele está disposto a viver. Beleza? Então, tire todo o ego, né? Você quer fazer do seu jeito, escreva um livro, né? Escrever um livro, ninguém vai impedir. Mas, numa empresa real, né? Problemas reais precisam ser resolvidos da forma como eles desejam, né? Às vezes não é o ideal. Mas, paciência, né? Eu aprendi a suportar. Se o funcionário vive o conflito de às vezes ele querer fazer uma coisa na empresa e o gestor não quer, não acredita naquilo, isso é uma besteira, vai parar, é improdutivo, a equipe não quer se reunir, os líderes não acreditam no que você está apresentando. Na vida de consultor, às vezes acontece você apresentar uma solução e aquela empresa não querer, paciência, né? Mas o importante é você tenha soluções, tenha no mínimo 3. Leve as 3 e escolha a que você acha que se adequa melhor ao seu momento. Simples assim. Estarei aqui para ajudá-lo, para auxiliar na solução, né? Então é por aí, tá bom? Então, beleza, entendeu? Soluções, diagnóstico, segundo passo. Qual é o terceiro e último passo? Depois de escolhida a solução, você vai fazer o quê? Cronograma de ações. Como vão ser executadas as ações? Cada ferramenta, quem vai fazer o quê, quanto é que vai ser o investimento, quando é que termina. Então, é muito claro e necessário ter essas 3 etapas, ok? Toda consultoria vai ter que ter diagnóstico, soluções e cronograma de ações, que é o projeto. Ok. Já falei as principais áreas de atuação do consultor. E agora eu vou apresentar para vocês o quê? Eu vou apresentar o ecossistema de RH. Esse ecossistema, eu trouxe ele lá daquela história, lembra da época que eu fui professora lá na UFRN? Isso mesmo, lá de Chiavenato, que eu vou sugerir, depois eu vou apresentar para vocês um livro que eu até comprei essa semana, tá para chegar, que é a 5ª edição. Eu tenho a 4ª, eu vou apresentar para vocês a 5ª, que já é atualizada. A 5ª edição do livro de gestão de pessoas, tá? Ele estrutura o ecossistema de RH, quer dizer, você não tem que ser especialista em tudo, mas você tem que compreender como esse ecossistema de RH funciona. São 6 etapas que você precisa dominar para entender o que vai ser resolvido na empresa. Porque quando você mexe em uma, você altera as outras, ok? Então, ele divide assim. Eu vou pegar aqui os termos que ele usa, porque são os termos que eu vou estar usando nos meus vídeos. Eu acho que é mais fácil de organizar. Até no curso eu estruturei todas as minhas ferramentas dentro dessa estrutura que ele apresenta, porque eu acho que fica mais organizado. Então, por exemplo, você fazendo o curso RH+, você vai receber os meus formulários, né, diagnóstico, vai receber essas ferramentas todas catalogadas de acordo com as soluções, né, e os cronogramas de ações, que eu vou mostrar algumas formas que eu utilizo, beleza? O que ele apresenta? Ele apresenta primeiro, o primeiro passo do ecossistema de RH é agregar pessoas na empresa. Agregar, atrair, né, trazer pessoas para a empresa. Esse ecossistema vai ser desdobrado em outros vídeos, porque agregar envolve recrutar, selecionar. Qual a segunda etapa que ele fala é aplicar pessoas. Aplicar está desdobrado em outras etapas, que é orientar o novato, apresentar o desenho do cargo dele, avaliar o desempenho dele e dar feedbacks a ele. Segunda etapa. Depois ele vai apresentar o quê? Recompensar pessoas. Então, como essas pessoas são remuneradas, né? Não é o salário lá que está na carteira, não. É pesquisar o mercado, é você entender. Se você quiser contratar um profissional para essa área, se ele é experiente, o que você vai oferecer de benefícios e tal. Recompensar pessoas, tá? Benefícios, salários fixos, variáveis. Passou. Próxima área, recompensei. Agora eu vou fazer o quê? Desenvolver as pessoas. Treinamento, desenvolvimento.
Desenvolvimento, várias coisas. Pode ser um programa de coaching, um programa de aconselhamento, várias possibilidades que nós vamos apresentar aqui. Depois, por último, ou seja, quer dizer, por último não. Quinto é o quê? Reter os talentos. Como eu faço para que as pessoas que já estão treinadas na minha empresa queiram permanecer? Esse é o ponto, né? Elas permanecerem, depois de todo o investimento que eu fiz, de treinamento, de tudo no mundo, ela quer ficar na minha empresa? Então, esse é o ponto. E por último, que é o sexto pilar, é a questão que ele chama de monitorar pessoas, que é um sistema de informações. São os indicadores que a gente estabelece para as equipes. Então, como eu vou monitorar essas pessoas para entender quando tiver um problema, eu saber, né, ligar aquele alerta ali. Então, ele organizou a empresa e o trabalho do RH de uma forma muito incrível, que é o que eu utilizo para a minha vida nos últimos 10 anos, não se venceu, né? Pelo contrário, ele sempre atualiza as informações, são conteúdos muito atuais mesmo. E você vai ter acesso aqui no canal RH+. E aí, gostou? Então, se você de fato deseja atuar nessa área, eu acredito que você está no lugar certo, tá bom? Então, pra gente encerrar aqui a nossa história, né? Falei tanto, chega, eu tô ofegante. Pra encerrar a nossa história, o que a gente vai fazer? Você, que é profissional de RH, vai procurar quais são os acervos que você tem, que materiais você usa, que trabalhos você faz, que já lhe dá aquele desejo de ser consultor, né? Como é que sua empresa resolve os problemas que tem com a equipe, né? E como ela poderia resolver? Será que você já tem noção sobre isso? Então, acompanhe os vídeos que nós vamos estar veiculando aqui no canal, que você vai tendo essa noção e a gente vai ajudando você a entender se realmente você quer atuar como consultor, né? Se realmente é na área de RH. Então, o que eu puder fazer aqui para tirar suas dúvidas, eu vou fazer. Deixe seus comentários aí, deixe suas perguntas. Você pode se comunicar comigo aqui no canal do YouTube, como também você pode se comunicar comigo lá no meu perfil do Instagram, que é Ilka Miranda, tá bom? Então, será um prazer conversar com você sobre a minha vida de consultoria, não para falar de mim, mas para falar de você no futuro. Eu sou você no futuro. Então, espero você lá no futuro. Quero que você comece seu futuro hoje. Não deixe para depois. E nada de você ficar pensando assim: ah, isso não é para mim, eu sou tímida. Ah, eu não tenho tempo para resolver isso. Nada de pensar isso. Por quê? Se você hoje não tem tempo, aí é que você precisa parar para resolver esse problema, ok? Então, ficamos por aqui no episódio de hoje. Quero ser um consultor. Será que você quer mesmo? Hoje eu tentei passar para você a real, entendeu? Então, próximo vídeo, nós vamos falar de quê? Micro e macro consultorias. Ah, eu posso vender uma micro consultoria e começar minha experiência com um pedacinho de uma consultoria? Sim, né? Então, espero você lá no próximo vídeo e tchau, tchau. A gente se vê.